Olá, meu irmão, a paz do Senhor para você, para sua casa e para sua família. Eu quero meditar com você nesse dia na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24, onde o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer: portanto, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Esse texto que nós acabamos de ler, quero convidar você a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre como você tem considerado a palavra de Deus. Hoje nós temos um grande número de pregadores falando sobre a palavra de Deus. E nós também temos um grande número de pessoas que dizem que amam a Deus, que amam a Jesus e que seguem a Jesus. Porém, a maior briga entre a sociedade e a maior dúvida que há na cabeça de tantas pessoas, talvez você que está vendo esse vídeo seja uma dessas pessoas que tem dúvidas. Como pode alguém que diz acreditar nele não seguir o que ele ensinou? Como pode alguém que diz crer no que ele disse não viver como ele ensinou? E Jesus vai nos dizer aqui que aquele que escuta e pratica. Eu quero convidar você nesse dia a ser muito realista. Você tem sido alguém que somente escuta? Você escuta, mas não pratica? Isso pode trazer uma frustração muito grande para você. E não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva a plenitude da sua presença. A vontade de Deus é que eu e você possamos todas as manhãs viver a plenitude do toque do Espírito Santo. A plenitude da certeza que há na fé em Cristo Jesus. Jesus estava falando sobre muitas coisas, sobre o julgamento, sobre a persistência que devemos ter na oração. Jesus estava falando sobre o caminho que devemos tomar, que devemos saber que essa porta larga, ela vai conduzir à perdição, mas que a porta estreita conduz à salvação. Jesus também vinha falando sobre a questão do fruto, que o fruto ele é o resultado daquele que gera ele. Quando a gente age de alguma forma, o problema não está nas outras pessoas, está em nós. É nós que estamos produzindo, e o que nós estamos produzindo vai definir quem somos. E Jesus vinha falando de todas essas coisas, até que ele disse: olha, vocês que estão ouvindo essas minhas palavras, vocês que estão lendo essas minhas palavras, se vocês leem, ouvem, creem, acreditam nelas e praticam, vocês são homens prudentes. E sabe o que acontece com um homem prudente? Ele constrói a sua casa sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Essa rocha é o próprio Cristo que vem e nos dá estabilidade, que nos dá uma base sólida, que nos dá uma base onde nós podemos ter firmeza em todos os momentos da vida. Existe um perigo hoje que muitos estão vendo e vivendo. O perigo de ouvir e não praticar. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, mas não praticamos, a nossa vida ela não tem firmeza. A nossa vida espiritual ela não tem firmeza. Qualquer problema nos tira do foco. Qualquer situação nos faz parar. Qualquer situação nos impede de ir na direção de Deus, porque nós não estamos firmes em Deus. E o problema não é as pessoas, o problema é que nós muitas vezes escolhemos somente ouvir. E somente ouvir não vai transformar nada. Mas quando você e eu decidimos ouvir e praticar, os nossos pés são colocados sobre uma rocha, sobre Jesus Cristo, aquele que foi, que é e que sempre será, o Filho de Deus, que tem poder de te ajudar, de te perdoar, de te purificar, de te fazer uma nova criatura. Aonde estão os seus pés hoje? Você tem construído a sua casa sobre uma rocha? As suas amizades, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida espiritual, ela é uma vida firme ou ela é uma vida inconstante? Você é uma pessoa que hoje diz quer e quando você sai em alguns segundos você diz não quero mais. Você é aquela pessoa que diz eu amo e quando chega próximo diz eu me confundi. O problema talvez não esteja nas pessoas ao seu redor, o problema talvez esteja em você, que não está fazendo o que Jesus disse. É preciso ouvir a palavra de Deus e é preciso cumprir a palavra de Deus. É um tempo onde muitos se ouvem e onde poucos se praticam. E eu quero convidar você hoje a meditar. Não olhe para ninguém, olhe para você. Se você tem praticado, continue. Se você não tem praticado, é importante praticar. Porque Jesus, quando ele continua esse texto, ele diz, olha, o homem prudente, ele construiu a sua casa sobre uma rocha. E veio os ventos, veio a chuva, veio os ataques,
e bateram contra essa casa. Essa casa não veio ao chão. Por quê? Porque ela estava sobre uma base sólida, que era Jesus Cristo. E ele diz, olha, o imprudente, ele fez a mesma coisa, ele construiu também. Só que ele construiu sobre uma areia. E quando veio o vento, as dificuldades, essa casa caiu. E foi grande a sua ruína. Muitas pessoas hoje estão totalmente decepcionadas. Muitas pessoas hoje não querem nem saber de Deus. Muitos dizem que amam, muitos dizem que estão vindo ao culto, mas não mudam de vida, não praticam. Pessoas que colocam como impossível a sua transformação, pelo simples fato de não querer praticar a palavra de Deus. Talvez você que está vendo esse vídeo, pare de ver ele agora, porque você fala, eu não quero ver isso, porque você não está firme, você é inconstante. Talvez você tenha vivido uma vida mais mundana do que cristã. Talvez você se preocupa mais com a sua vida aqui na terra do que o que Jesus falou sobre a eternidade. Se tudo isso tem acontecido sobre você, pode ser que você esteja sendo somente um ouvinte da palavra de Deus. Mas o convite de Jesus para nós é, olha, pratica e você será prudente e você terá firmeza em todas as áreas da sua vida. O seu trabalho, as suas amizades, a sua família, o seu relacionamento, a sua vida espiritual, a sua vida material, elas serão transformadas se você colocar os seus pés sobre a rocha que se chama Cristo Jesus. Como que você está hoje? Você é o prudente ou o imprudente? A sua casa está sobre a rocha ou sobre a areia? O que define isso não é o conhecimento bíblico. O que define isso é a prática diária que você faz daquilo que Jesus ensinou. E Ele nos ensinou tudo para que nós possamos viver melhor. Então eu convido você hoje, nesse dia, a praticar a palavra de Deus, a não ser somente um ouvinte esquecido, mas ser verdadeiramente um praticante. O mundo está aí, seja sincero. Todos estão clamando e dizendo, aonde estão os crentes praticantes? Aonde estão os crentes que amam? Aonde estão os crentes que perdoam? Onde estão os crentes que vivem aquilo que eles pregam? Eu convido você hoje a ser muito simples, a ser muito humilde e reconhecer que nós precisamos urgente voltar a praticar a palavra de Deus. Só dessa forma nós teremos uma igreja mais firme, um cristianismo mais sólido e menos queda, menos desistência e tantas pessoas sofrendo pelo simples fato de ignorarem o que Jesus falou. Se sua vida ruiu, hoje, nesse dia, Jesus te convida a se erguer, colocar os seus pés sobre ele e ter uma transformação. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, é o que eu desejo para você, em nome de Jesus.